Obrigado, gente, pela participação de vocês. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí, em Gênesis, capítulo 26. Eu gosto, nesses momentos, de poder adequar a mensagem e a abordagem daquilo que eu faço para o que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia, ela é muito atual e ela fala a todas as circunstâncias da nossa vida. Então eu já vim de uma série de mensagens, onde a primeira mensagem eu falei, você é contagioso, onde eu falo que pessoas carregam alguma coisa dentro delas. Umas carregam medo, outras carregam um vírus e outras carregam fé. Todas as três contagiam. E a pergunta que eu coloquei naquela circunstância foi, vale a pena pegar, ser infectado? Vale a pena ser contagiado por aquilo que você carrega dentro de você, independente do que você tenha? Na segunda mensagem da semana passada eu falei sobre a quarentena de Deus, porque Deus coloca a gente em quarentena de vez em quando. Ele colocou o seu povo antes de atravessar o rio e chegar na terra prometida. Então, quando Deus coloca a gente de quarentena, é porque Ele tem romper e tem milagres para a gente na nossa vida. Hoje a minha mensagem é intitulada de acordo com a hashtag, ou a frase mais citada nas redes sociais e na internet, na história da humanidade, eu acho. Todo mundo está falando isso, todas as marcas estão colocando e postando isso. Se você tem redes sociais, fizeram até desenhinhos, né, de fica em casa. Todo mundo fala isso, fica em casa. Fica em casa, não saia, fique em casa. E eu gosto de internet, né? Sou muito digital, gosto de redes sociais, sou muito engajado nisso, vendo tudo isso acontecendo, todo mundo falando, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Eu falei, o que a Bíblia fala sobre ficar em casa? Deixa eu ver se houveram momentos onde Deus chegou com o seu povo, chegou com um filho seu e falou a mesma coisa. Ele chegou e postou assim, hashtag, fica em casa. E aí eu lendo aqui, lendo ali, vi inúmeras passagens. E eu vou focar em uma passagem dessas, que é muito interessante, os ensinamentos que nós vamos tirar da Bíblia para os dias de hoje, para alguém que Deus falou assim, não sai não, fica em casa, fica onde eu mandei você ficar. E em Gênesis 26, a partir do versículo 1, Gênesis capítulo 26, versículo 1, diz assim, sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque à cidade de Gerar, avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça para o Egito, fica em casa na terra que eu te disser. Olha a hashtag aí, você acha que é coisa de hoje? Deus que inventou essa hashtag, rapaz. E ele fala no versículo 3, habita nela, fica em casa, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas, Isaque, todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha o versículo 6, Isaque, pois, ficou em Gerar. Isaque, pois, hashtag, ficou em casa. Isaque ficou no local onde Deus designou que ele deveria ter ficado. Pula para mim para o versículo 12 agora na sua Bíblia, para a gente terminar, o 12 e o 13. Diz assim, semeou Isaque naquela terra onde ele ficou, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Quando você recebe essa palavra e abraça isso? Deus falou, hashtag fica em casa. E porque ele ficou em casa, Deus prosperou e tornou-lhe riquíssimo. Por isso, diga, não tem aqui, né? Você está com saudade disso, né? Diga para o irmão que está no sofá, sentado aí do teu lado, assim, ó, hashtag fica em casa. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Se você não tem para quem falar, está sozinho, a gente é uma comunidade online. Eu quero ver você inundar o chat, o bate-papo dessa plataforma do YouTube, do Instagram e do Facebook. Coloca hashtag fica em casa, porque Deus mandou.
Olha para o irmão do teu lado e manda assim para ele, nessa sala de bate-papo: fica em casa. Deixa eu destrinchar um pouquinho esse texto que a gente acabou de ler, que tem muita coisa boa aqui para a gente se alimentar essa noite. Primeiro, olha o versículo 1: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque à cidade de Gerar, avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Aqui a Bíblia fala de uma grande crise que passava na terra nesse momento, uma grande fome. Fome na Bíblia é diferente da fome que nós temos hoje, da fome como nós conhecemos hoje. A fome que nós conhecemos hoje é causada por questões mais monetárias ou uma distribuição de renda ruim do que um mal como foi sobrevindo sobre essa terra nesse tempo. Hoje em dia você pode andar pela rua e ver um mendigo passando fome na rua, encostado na parede de uma grande mansão ou de um grande condomínio fechado, onde as pessoas têm comida bastante estocada na despensa delas para sobreviver durante um ano, e elas não faltam nada, comem o que quiserem. Então a gente vive e convive hoje com pessoas que estão com fome aqui, e o vizinho delas às vezes são pessoas que nunca vão faltar nada. Essa é a fome que existe hoje no nosso mundo, é a falta de comida por causa da distribuição de renda. Mas esta fome citada na Bíblia aqui é diferente. É uma fome onde, por mais que você tentasse cultivar, por mais que você pegasse as tecnologias mais avançadas de irrigação para fazer plantios no meio do deserto, a terra se recusava a dar frutos. Ela se recusava. Você poderia tentar. E é interessante que Isaque está atravessando esse período de fome e de seca e de crise, e a Bíblia cita: igual o seu pai Abraão. Ou seja, vocês não estão sozinhos não, outras pessoas já passaram. E se elas passaram e eu dei vitória, elas estão vivas, você também vai passar por essa crise, você vai passar por essa sequidão, por esse momento que nós vivemos, e eu serei contigo. Na Bíblia existem inúmeras passagens de pessoas que passaram por essa mesma situação. Passou, por exemplo, Belém, no tempo de Elimeleque e Eli. Passou o profeta Eliseu. Os países vizinhos do Egito, lembra? Quando o faraó teve um sonho e José teve que interpretar o sonho, 7 anos de muita colheita e 7 anos de muita sequidão. Isso aconteceu também com o Egito, com homens de Deus. Então, em períodos de seca, em períodos de crise, o povo de Deus passou e venceu. Isaque passou, Abraão passou, José passou, nós estamos passando. Mas assim como Deus deu vitória para eles, Deus vai dar vitória para mim e para você, porque Deus tem compromisso com o povo dele. Nós vamos passar por isso e Deus vai nos prosperar no caminho. Eu profetizo isso sobre a sua casa. Então, a fome e a luta é algo, a crise econômica, o medo é algo que afeta a gente, afeta as nossas atitudes. Porque quando nós estamos passando por um momento de crise, de seca, de fome, de medo, de pandemia, parece que vai acabar com tudo. Já percebeu isso? Eu quando desligo, por isso que eu falei, cuidado com o que você olha. Porque o que você dá o foco pode determinar se você afunda, se você anda sobre as águas. Às vezes, e esses dias, eu desligo a televisão de um noticiário de TV, de um jornal, me dá um medo, me dá uma depressão quando eu desligo, porque só é notícia ruim. Só é desespero, só é vai piorar, só é não tem mais volta, não tem mais expectativa, não tem remédio, não tem UTI, não tem máscara, não tem nada, e só está crescendo. Quando eu desligo aquele troço, não tem pelo menos uma notícia falando assim, ó, um velhinho de 103 anos que aconteceu, acho que ontem, passou, teve coronavírus e ele sobreviveu. E assim como ele vai sobreviver, muitos vão sobreviver. Poderiam pegar um médico falando isso, esse cara sobreviveu, e muitos outros vão sobreviver a tudo isso. Mas quando a gente está passando no meio da tempestade, parece que a gente vai morrer. Não parece? Parece, agora acaba, agora a economia destrói, agora eu não sei o que vai acontecer com o meu negócio que eu fechei, agora como é que vai ser lá na igreja, agora a gente vai ter que trancar e fechar as portas, agora eu não sei qual vai ser a saída, mas Deus está falando para mim e para você, eu tenho um histórico contigo, eu tenho história contigo. Lembra quando você falou que você ia separar e você não separou porque eu segurei o teu casamento? Não é agora que o casamento vai acabar, porque eu já cuidei de ti antes.
Você está desesperado talvez agora, o meu filho vai morrer. Não, Deus já deu livramento para o seu filho antes em coisas piores, Ele vai dar livramento agora. O que Deus está falando para mim e para você, eu já te livrei de coisas piores. Não é uma pandemia que vai tirar sua fé, que vai tirar sua alegria, que vai tirar sua prosperidade num momento como esse. Para um pouquinho, você tem história com Deus. Olha para trás, o que é que Deus já fez na tua vida? De que buracos, de que crises, de que falta Deus já te tirou, para você estar desesperado e achar que isso vai acabar com tudo. Mas eu sei que é natural, eu não estou culpando você, porque quando a gente passa por isso, a nossa fé vai lá embaixo. Quando a gente está no calor do momento e as notícias são contrárias, a gente duvida de Deus. Por exemplo, Moisés para mim foi a pessoa na Bíblia. Pastor, qual a pessoa que você acha que teve mais experiências sobrenaturais com Deus? Moisés. Eu nem sei, para mim eu leio lá, Moisés, desde o nascimento dele já era para ele ter morrido. O nascimento dele já foi um livramento, já foi Deus colocando a mão, seguindo ele no Nilo, colocando na filha de Faraó, crescendo no palácio e sendo pago e mantido por aquele que mandou matá-lo. O início da vida dele, já Deus falou, rapaz, eu te livrei antes de tu saber quem tu eras. Daí Deus usa ele e aparece para ele através de uma sarça ardente, que fala, que queima e não consome. Aí Deus usa ele e manda 10 pragas. As pragas entram e tocam os filhos dos egípcios e não os filhos do povo de Deus. E aí Deus usa ele para abrir o mar vermelho, para tocar em rocha e sair água. Deus manda maná, Deus bota coluna de nuvem, Deus bota coluna de fogo. Deus faz coisas maravilhosas. Deus faz que para mim é uma das coisas mais grandiosas, um dos maiores milagres que a gente nem percebe. Eles ficaram 40 anos no deserto. Teve gente que entrou com 5 anos de idade, quando saiu ali estava com 45 anos de idade. Ele entrou com a mesma roupa e com a mesma sandália. Durante 40 anos, Deus fez crescer roupa no corpo de gente e sapato no pé de menino. Ele entrou com um pezinho desse tamanho, saiu com 45 anos e Deus fez crescer. Olha o tamanho desse milagre. Mas ele está passando por uma pressão muito grande, ele vive tudo isso. Aí ele passa por uma pressão. O povo começa a ir para cima dele, a gente não quer mais maná, a gente não aguenta mais, a gente quer carne, a gente quer comida, a gente quer a gente quer uma picanha. E eles começam a pressionar Moisés, e Moisés se sente pressionado por uma multidão, e aí ele vai até Deus e fala, Deus, o povo está pedindo carne, o povo está reclamando, o povo está pressionando, eu acho que eles vão me tirar do poder, eu não aguento mais essa pressão, Senhor. E o Senhor fala, o que eles querem? Ele, carne, não tem problema não, fala para o povo que eu vou dar carne para eles, mas não é só para um dia não. Fala para eles que eu vou dar carne, mas é tanta carne, está no texto, depois você abre, eu vou dar tanta carne que eles vão comer e vai sair carne pelo nariz. Deus fala isso para Moisés, não é hipérbole não estou exagerando, está no texto bíblico. É tanta carne que eu vou dar para esse povo, que eles vão ficar enjoados de tanto comer carne, se é isso que eles querem. E aí Moisés, que vive experiências sobrenaturais com Deus, de provisão, no meio do deserto, no meio da crise, no meio da escassez e da falta, dá uma de doido, como fala o paraense, ou como fala minha esposa, dá louca nele, dá uma de louca. Por quê? Porque o problema do momento derruba a gente. E aí, você que está em casa, olha o que Moisés fala para o Senhor. Ele fala, Senhor, por acaso, tu está vendo alguma vaca? Está vendo algum rebanho aqui? Por acaso o Senhor vai trazer vacas voando? E isso nas minhas palavras, ok? Na minha interpretação, na minha linguagem de hoje, de agora. Por acaso, Senhor, ele começa a ser sarcástico. Está no Números 11, em Números 11, 20, acontece essa conversa. Por acaso, Senhor, tu vai degolar um pasto do planeta inteiro aqui no meio do deserto e dar para esse povo? Ou por acaso tu vai pegar uma rede gigante e vai pescar todos os peixes do oceano e colocar diante da gente para que a gente possa comer carne? Olha o que Moisés fala para Deus. Deu doida nele. Por acaso tu vai fazer isso, Deus? Como se ele tivesse esquecido de tudo aquilo que Deus já havia feito por ele. Ele abriu o mar, ele deu maná, ele deu coluna de fogo, ele fez milagres e maravilhas. E agora, por causa do problema, ele esquece de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E aí a resposta de Deus para ele, quando ele é sarcástico, é um tapa na cara dele. E talvez uma tapa na cara de Satanás, que está tentando te amedrontar, está tentando tirar a paz dentro da tua casa. Olha o que Deus fala para Moisés. Ei, Moisés, por acaso o meu braço se encurtou, Moisés? Ei, Moisés, o mesmo braço que abriu o mar vermelho, que segurou você no Nilo, o mesmo braço que te chamou, que jogou as pragas, que fez tirar água do deserto, que fez derramar maná, é o mesmo braço. Ele não se encurtou, Moisés. Assim como eu fiz contigo, eu continuarei fazendo. Aleluia. Ei, é o mesmo. Não fica preocupado não. Não fica preocupado com a empresa não, pastores. Alguém empreendedor, não fica não. O braço
braço de Deus não se encurtou. O mesmo Deus que fez isso por você, o mesmo Deus que fez você abrir um negócio, o mesmo Deus que segurou a sua família, o mesmo Deus que uniu a tua casa, o braço dele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não é pandemia, não é coronavírus, não são más notícias que faz o braço do Senhor se encurtar. Tem gente que precisa ouvir essa palavra aí em casa. Tem gente que está desesperado, falando, e agora, Deus? Deus está falando, eu não mudei. Abre a Bíblia, olha tudo que eu fiz para o meu povo, e eu não estou diferente. Eu te livrei no passado, e eu vou te livrar hoje, porque o meu poder continua o mesmo. Por isso, voltando para Isaac, para mim Deus faz algo extraordinário, porque Isaac está vivendo uma crise. A terra não dá mais nada, todo mundo está indo embora. Talvez no tempo de hoje teriam que fechar as fronteiras, como muita gente está fazendo. Não deixa sair, não deixa entrar, porque todo mundo estava indo embora dessa terra, porque não dava nada, eles iam passar fome. Então o que Deus faz com uma pessoa, quando ela está no meio, no epicentro de uma crise, de um bombardeio, de uma pandemia? Não é um bom horário para Deus começar a fazer milagre e cumprir promessas? Pô, Deus, tu me prometeu, tu vai me multiplicar, está em um bom momento agora, Senhor. É nesse momento. Só que ao invés de cumprir a promessa, eu acho interessante, Deus inicia novas promessas. Isso aqui, só para o nosso Deus, no meio de crise, no meio do deserto, quando não dá nada, Deus inicia e dá parto para novas promessas na vida de Isaac. Ele fala assim, Isaac, é agora, você está no momento certo, não tem nada, está todo mundo embora, está todo mundo abandonando a terra, não te preocupa, fica em casa, porque eu vou multiplicar a tua semente, eu te darei essa terra, eu serei contigo assim como eu fui com o seu pai, mas só tem uma coisa que eu preciso que você me obedeça, hashtag, fica em casa, não desça para o Egito, não vai atrás de suprimentos no Egito, como todo mundo da tua cidade está indo, me obedece que eu vou multiplicar na tua casa, eu só peço uma coisa, fica em casa, diga bem alto, aí na sua casa, aí no carro onde você está vindo, fala assim, ó, fica em casa, grita aí na sua casa, bota no chat isso aí, bota uma mãozinha, joga um emoji, alguma coisa, deixa o Deus te usar. Gente vai sair, gente vai migrar, gente vai abandonar a casa, gente vai deixar o país para trás, e vai falar assim, nesse bairro não dá mais, nessa empresa não dá mais, nessa casa, nessa família, não dá mais, naquela igreja, não dá mais, mas quando Deus fala, não sai, eu tenho promessa contigo, e eu estou mandando você ficar, pode todo mundo sair, mas você não, você fica, porque eu vou tratar contigo, não é hora de desistir, não é hora de parar, Deus tem algo contigo neste lugar, Deus tem algo com a gente, aqui nessa igreja, Deus tem algo com a gente aqui nessa igreja, Deus tem algo contigo nessa família, Deus tem algo contigo onde Ele te colocou. Talvez algumas pessoas estavam pensando, pastor, eu vou desistir, pastor, não está dando nada, não está dando certo, e você ligou aqui para ouvir, Deus está falando assim, ó, fica onde eu te coloquei, que cuido de você sou eu, não é governo, não é salário, não é previsão de especialistas, eu vou cuidar de você. Então ele fala assim para Isaac, fica na terra, que eu vou te multiplicar lá. Pode todo mundo abandonar, mas você não abandona. E é interessante que o próximo versículo fala que Isaac ficou naquela mesma terra e semeou naquela terra. Então preste atenção, existe uma diferença entre ficar e o que Isaac fez, porque Isaac não ficou apenas, Isaac ficou e semeou. Porque tem gente que fica, mas é como se não estivesse presente. O cara vem para a igreja, é para vir, tá bom, fica aqui, não estou nem aí, não canta, não ora, não dá glória a Deus, não dá aleluia, não dá oferta. Aí ele vai para casa, que bom, estou aqui em casa, estou indo para a igreja. E aí você acha que, porque não está na igreja, você não precisa ser fiel e generoso com Deus. Olha o que o Isaac fez, assiste aqui, ó. Ele ficou, mas ele semeou. Isso aqui é forte, não é só ficar não. É semear. Isaac ficou e semeou como se a notícia de fome não existisse. Isso aqui é uma chave que Deus está dando para a gente hoje.
Ele deu dízimo, ele deu oferta, ele semeou naquele local como se não houvesse pandemia, nem crise, nem quarentena, porque Deus falou assim: fica e eu vou te prosperar nesse lugar. Então ele entendeu, se Deus vai me prosperar aqui, é porque eu preciso ser fiel a Ele. Eu não vou apenas ficar assistindo o culto online, não vou não. Não é porque eu não venho para a igreja que eu vou deixar de entregar o meu dízimo e a minha oferta, que eu vou deixar de ser fiel a Deus. Eu vou fazer como Isaac fez, porque aqui existe um segredo extraordinário. Ele semeou como se não houvesse crise, gente. Está aqui no texto. Ficou numa terra que não dava nada, todo mundo abandonando, indo embora para o Egito, migrando. Isaac ficou e semeou naquela mesma terra. Deus disse para ele: esquece as notícias que você está ouvindo e lembra da última palavra que eu te dei. Lembra da última palavra na sua vida, saída da minha boca. Por isso eu quero falar isso para você. Qual foi a última palavra que Deus te deu antes de começar todo esse turbilhão? A palavra que Deus me deu é que Ele ia multiplicar. Vocês lembram de uma palavra que foi lançada aqui? Pessoas, talvez você na internet, que eu falei assim, nós vamos ter que quebrar essas paredes da igreja, porque não vai caber gente aqui dentro. Eu profetizei aquilo e eu agarrei aquela palavra. Logo depois a nossa igreja estava crescendo, pessoas vindo, estava, como dizem aí, bombando. Aí vem essa pandemia, vai embora todo mundo. Fecha, entrega. É muito caro manter. O aluguel é muito alto. Eu vou ouvir as notícias, ou eu vou ficar com a última palavra que Deus me deu aqui nesse local? Deus me deu uma palavra nesse altar, vocês estavam aqui e concordaram comigo. Deus vai fazer isso, por isso nós permanecemos nos cultos, nos mesmos horários, nos mesmos dias. Nós não apenas ficamos, nós estamos semeando em São José dos Campos, no Brasil e no mundo, porque eu estou abraçado na última palavra que Deus deu para esta igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto Deus nessa palavra. Não esquece e não se esqueça das promessas de Deus. Não desiste, está tudo de pé. Deus manda te dizer: aquilo que eu falei para ti antes de tudo isso está de pé. Aquele sonho que eu te dei, aquela expansão, aquilo está tudo de pé. Fica e semeia. Isaac ficou e Isaac semeou, e pessoas zombaram dele. As pessoas iam passando em caravanas e falando: ih, olha o maluco, está dando nada, ele está plantando. E ele está montando irrigação, ele está fazendo plantio. As pessoas iam passando, tinham pena, outros sorriam, outros faziam um pouco, outros achavam que ele era louco. E alguém debochou dele. E se debocharem de você, ignore. Continue semeando, continue abraçando, continue fazendo aquilo que Deus disse que você tinha que fazer. Te lembra da última palavra que Deus deu a teu respeito. Ela ainda está de pé. Ela está de pé. Ficou Isaac, semeou naquela terra. E olha o que o texto faz. Ele ficou, obedecendo a Deus. Porque ele ficou, ele também semeou. E porque ele semeou, no mesmo ano, ele colheu 100 por 1. Você não entendeu o que eu disse. A Bíblia diz que no mesmo ano de crise, meu Deus, é no mesmo ano de escassez. Não é 2020 não, igreja. Não é 2020 não, família em casa. 2021 não, é neste ano. O que Deus está falando é: se você ficar, e se você semear, e você abraçar a palavra que eu tenho sobre a sua vida, ainda nesse ano, antes de acabar e virar 2021, eu vou multiplicar na sua vida, por causa da sua obediência e fidelidade à minha palavra. Ele ficou e semeou, independente dos especialistas, independente das previsões, independente dos gráficos de curva, descida, independente da crise econômica. E Deus está falando que é no ano de maior dor, no ano de maior crise, que Ele vai dar o maior livramento, a maior prosperidade e a maior bênção para o povo dele, que decidir ficar e semear. Por isso diga assim: não é 2021, é 2020, é nesse ano. Deus vai provar para os pessimistas, para os especialistas, para o diabo e para o inferno, que no ano de escassez é um ano que Ele exalta aquele que obedece e é fiel na sua obra. No ano da crise, eu creio nisso, eu creio nessa palavra. Assim como foi com Isaac, será comigo e com você. Então Deus abençoa Isaac por causa da sua obediência e por causa da sua fidelidade. E quando a gente é obediente a Deus e fiel a Deus,
independente das circunstâncias ao redor. O grande problema é que a nossa fidelidade, ela está sempre atrelada em outras coisas ao redor. E aqui eu não estou falando de dízimos e ofertas apenas não, gente. Aqui eu estou falando de tudo. Você tem sido fiel a Deus no tempo que você está em casa? Porque antes a desculpa era o seguinte, e agora o cajado vai ter que descer aqui um pouquinho. Bota um emoji de cajado aí e de alguém assim com aquela cabeça explodindo aí. Porque o pastor vai descer o cajado. Você falava, eu não tinha tempo, pastor, para minha família. Pastor, o trabalho era uma correria, não tinha tempo para ficar em casa para ler a Bíblia. Eu não tinha tempo para orar, pastor, vivia na rua, era uma loucura. E agora que você tem todo o tempo na sua mão, você está orando? Você está semeando na sua família? Você está falando com Deus? Você está desenvolvendo um hábito de oração, de leitura da palavra de Deus? Mudaram as circunstâncias, Deus está falando, eu vou mudar. E eu quero ver se você faz como Isaac. Isaac prosperou porque ele me obedeceu e foi fiel àquilo que eu pedi para ele. Eu disse para ele ficar e ele ficou. E a palavra fala que ele semeou e colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais não é necessariamente uma medida matemática, é uma medida de plenitude. Quando a Bíblia fala de números, não é que ele plantou uma goiaba e teve uma goiabeira e tiveram 100 goiabas na goiabeira, não, ele está falando assim, ó, uma medida de plenitude. Tudo aquilo que ele plantava, tudo aquilo que ele semeava, todo o suor que ele investia para algo, dava certo e dava resultado, assim como ele quer fazer comigo e com você. Por isso não tire os planos de Deus, ou não se compare com o sucesso dos outros. Porque as pessoas às vezes falam, aqui ninguém prospera não. Aqui, nesse lugar, não. Nessa igreja, já passaram 4, 5 igrejas aqui. Vocês não vão aguentar muito tempo não. Quantos já ouviram isso aqui nesse local onde a gente está? Vocês não vão aguentar muito tempo não. Te transferiram para de manhã na loja do shopping? Não dá ninguém naquele horário. Só que as pessoas não entendem que a prosperidade não tem a ver com o horário, não tem a ver com o local geográfico. Prosperidade é uma pessoa, e se eu estou com essa pessoa, eu serei próspero, independente do lugar onde eu estou. Se te transferiram do melhor horário da loja, botaram no pior horário, será o horário que mais vai vender. Por quê? Porque você está com Deus, não tem a ver com horário não, irmão. Se Deus está aqui nesse lugar, e Ele está aqui nesse lugar, nós vamos permanecer aqui. Por quê? Porque o sucesso de uma igreja não tem a ver com o local geográfico, não tem a ver com a metragem quadrada da terra, não é o lugar, é a bênção. Eu estou andando, Deus está andando comigo, a bênção está comigo. Não é onde eu estou, é com quem eu estou, quem está comigo. Deus está contigo no meio desse deserto? Deus está contigo no meio dessa crise? Então não te preocupa que haverá um momento de prosperidade, de crescimento na sua vida. Então Isaac, ele ouve, ele obedece. Então, obedecendo como? Ele fica, ele semeia, e porque ele fica e ele semeia, ele prospera. Está aí uma receita. Não tem aquelas receitas? 10 passos. Coaches gostam muito, 10 passos para o sucesso, 10 passos para a independência financeira. Eu vou escrever um livro assim. Na verdade, não preciso escrever, já está escrito. Fica a dica, tá, gente? Já está escrito. 1, 2, 3. 3 passos para a prosperidade. Quais são, pastor, os 3 passos? Obedecer, ficar e semear. Isaac obedeceu a voz de Deus. Isaac, hashtag, ficou em casa. Ele semeou enquanto ele estava lá, e por causa disso, ele prosperou. Em Gênesis 26, no versículo 12, olha o que a palavra diz. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem e prosperou e ficou riquíssimo. Olha como a medida é sacudida, transbordante e recalcada. Ele falou 3 vezes a mesma coisa. Olha aqui. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Não é só qualquer riqueza, é muita riqueza, com muita prosperidade, sacudida, transbordante, juntas. Versículo 14, ele tinha posse de ovelha, de vaca, de servos e de empregados. E aí quando ele cresce num local onde não dava nada, num local onde ninguém tinha resultado, a inveja começa a vir. As pessoas começam a atacá-lo. Versículo 16, fala que o rei dos filisteus, Abimeleque, vai até ele e fala assim, ó: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Essas são as palavras de Abimeleque, rei dos filisteus. Então, o dono da terra, porque ele era dono. Hoje, né, a gente
democracia e tudo mais, e ninguém pode chegar aqui, sai dessa terra. Não, você não é dono, eu paguei a minha. Naquele tempo não existia dono da terra. O rei ele era o dono do território. Então o rei chega para Isaac e fala assim, ó, vai embora, tu está muito grande, tu está muito forte, tu está muito perigoso, tu tem muito poder, eu não quero que você fique mais nesta terra. Então o dono do território manda ele embora. Só que qual foi a palavra de Deus para ele? O que Deus disse para ele? E aí o que tu faz quando o dono do território manda tu embora e Deus manda tu ficar? Quando as palavras são contraditórias, que decisão você toma num momento desse? Que decisão você toma quando você não sabe para onde você vai, porque Deus mandou você ficar, mas o dono do local diz, vai embora. Eu achei interessante a saída que ele teve. Ele falou assim, ó, então continuou em Gerar, só que ele saiu do centro e ele foi para o vale. Porque às vezes existem ataques da nossa vida que a gente só vai conter e só vai se livrar quando a gente sai do centro das atenções e a gente vai para o vale. Vale na Bíblia é prova, é dificuldade, é esconderijo, está longe, esquecimento. E às vezes a gente está fazendo, por que eu estou esquecido por Deus? Por que Deus não olhou para mim? E Deus está falando, meu amigo, eu estou te colocando no vale porque o dono da terra está querendo que você vá embora, mas não se preocupe, você continua em Gerar, você continua no centro da minha vontade, não saia do centro da minha vontade, mesmo que você esteja debaixo de guerra, de calúnia e de ataque, porque eu te farei prosperar, mesmo você não estando no centro. Então ele vai para o vale, e ainda é difícil, se é difícil morar em Gerar, que não tem nada, imagina no vale de Gerar. Se já não dá nada no centro da cidade, imagina na parte mais seca, mais esquecida, mais longe daquele local. Só que mesmo ele indo para longe, Deus tem algo com ele. Ele está sendo obediente, ele está seguindo tudo aquilo que Deus está mandando ele fazer. Então, Isaac, ele acampa no vale. E quando ele chega no vale, ele percebe que existem poços. Porque isso é a primeira coisa de uma sobrevivência. Ele me tirou da minha terra, da minha tenda. Já estava montado o meu prédio, o meu estabelecimento, a minha família. Estava todo mundo morando bonitinho. Eu tive que arrancar a minha tenda, sair nas pressas, porque eles estavam me mandando eu embora, estavam botando pessoas para querer forçar a barra. Então ele saiu correndo dali e monta a tenda no vale. Quando ele monta a tenda no vale, ele fala, eu preciso de água para sobreviver. Ok, não está dando fruta, não está dando legume, não está dando verdura, mas eu preciso pelo menos de água. Então ele começa a andar e ele encontra poços, olha que interessante, poços que haviam sido entulhados, jogaram pedras, jogaram lixo, mas haviam sido feitos pelo seu pai, porque o seu pai também passou pela mesma situação. E Deus vai lembrando, não te preocupa, olha o teu pai quem é, mas ele teve que passar por aqui primeiro. Quem vê palco não vê bastidor. Quem acha que ele é próspero, ele é pai de grande nação, é porque não viram que ele precisou também passar pelo vale. Deus está passando a gente pelo vale. Deus está ensinando algumas coisas para a gente. E sabe o que eu aprendo? Que para a gente sobreviver num tempo desse, a gente tem que olhar para trás e entender como foi que meu pai na fé, como foi que meu avô sobreviveu, como foi que a igreja de Deus sobreviveu diante de situações parecidas. A igreja, quando ela é perseguida, quando ela é forçada a sair do templo, quando pessoas caluniam e vão atrás, quando pessoas perseguem, na história, ela só cresce. Ela só fica mais fervorosa. Se você lê isso, Deus passa como se fosse uma peneira. Só fica quem é fervoroso de fato. Não tem inúmeras histórias, esqueci o nome de uma moça, mas tem um livro escrito sobre ela, que colocaram um fuzil na cabeça, e um por um, vem aqui, você é cristão? Aí o cara, se você for cristão, a gente te mata aqui agora. Aí, não sou, liberava. E era um monte de gente que se dizia crente. Não liberava. Quando chegou numa menina, você é cristã? Não sou. Eu falei, sou. Mas eu vou te matar se você falar que é. Você é? Sou. Menina, você não está ouvindo o que eu estou te falando? Nós vamos dar um tiro na sua cabeça. Você é ou não é? Sou. Eles pegaram e atiraram e mataram a menina. Tempos de crise são tempos onde Deus começa a passar uma peneira falando, quem é crente de verdade? Quem tem compromisso comigo de verdade? Quem de fato quer obedecer? E ele vai passar peneira em muita gente, e só vai ficar quem é crente fervoroso, crente que ama a Deus, crente que obedece a Deus, crente que é fiel a Deus. Vocês não têm ideia do que vai se tornar essa igreja quando a gente tiver o primeiro culto presencial aqui nesse lugar. Eu estou até com medo do que vai acontecer aqui. Eu acho que vou botar umas
Não sei se para os outros, para mim, eu vou ter uma equipe de paramédicos, porque eu não sei se meu coração vai aguentar. Eu ver isso aqui, não apenas ver as fotos de vocês, mas ver o rosto de vocês, todo mundo cantando fervoroso esses hinos, vai ser uma glória. Deus está trabalhando na sua igreja, é por isso que Ele permite a gente passar por vales como esse. Então, ele está no local de maior crise, e é no local de maior crise que ele encontra um poço entulhado e começa a desentulhar. E começa a dar água de novo. E assim, quando dá água, os mesmos que expulsaram ele foram lá e tomaram dele. Não, eu quero isso aqui, não está dando nada, você conseguiu um poço. Como é que você consegue um poço num local onde não tem nada? Aí ele saiu desse local e foi para um outro poço que estava entulhado. Ele desentulha o outro poço que seu pai fez, e eles vêm e brigam de novo com eles, e tomam um poço novamente. Até que ele chega num, que ninguém toma, e ele chama de Reobote. Esse aqui é meu, esse aqui ninguém tasca. Esse aqui foi Deus que me deu. E ele começa a ter água, e ele começa a crescer, e ele começa a prosperar novamente no vale. No meio da crise, no meio da sequidão, no meio da dificuldade, ele desentulha um poço. Deus dá um livramento para ele, e aquilo que ele achava que era o fim dele, se torna algo que vai tornar ele o homem mais poderoso novamente daquele lugar. Por isso que eu te falei, se Deus tem uma palavra para você, pode vir crise, pode vir pandemia, pode a economia cair, pode a bolsa desvalorizar, Ele vai fazer de novo aquilo que Ele estava fazendo com você. Aleluias, aleluias. E ele começa a ter água, ele se torna rico. E aí é interessante que depois que ele reestabelece de novo a sua casa, as suas riquezas, a sua posse, porque Deus estava com ele, porque a bênção estava sobre ele, volta de novo Abimeleque. Só que ele volta de fininho agora, porque ele falou, vamos tirar do centro e vamos tomar conta do que era dele. Provavelmente aquilo que eles tomaram, a casa dele, a sua plantação e seus poços no centro de Gerar, tudo secou. E aí eles viram que ele estava no vale, que era um local pior do pior do pior, e ele começou a prosperar novamente. Eles perceberam, não tem a ver com o local, Deus está sobre esse cara, ele tem bênção, ele tem algo diferente sobre ele. Então eles vão até Isaac novamente. Abimeleque, ele pega 2 outros servos seus, e ele vai e eles pedem um encontro, vão até o sítio, vão até o local, a tenda, a casa dele. E olha a fala de Abimeleque para ele nesse novo momento, depois de Deus reestabelecer a promessa dele no meio do deserto e no meio de uma fome que varreu aquela época e aquele território. Abimeleque chega para ele com 2 conselheiros e fala assim: nós reconhecemos que tu és bendito do Senhor. Nós viemos aqui para fazer uma aliança de paz, porque eles já deviam estar secos. Pode subir para tocar aqui alguém, tá? O pessoal pode começar a subir os músicos, tá bom? Nós viemos aqui, mas não viemos expulsar você não. A gente expulsou da última vez, tomamos conta de tudo que era seu, nada deu certo. A gente te mandou para o pior local, você fez tenda num local que nem animais gostam de ficar, e a gente está vendo que Deus te prosperou aqui. A palavra que Abimeleque tinha para ele é: nós reconhecemos que tu és bendito do Senhor. Aleluias. É isso que eu quero ouvir. É isso que eu quero ouvir da boca de um inimigo meu. É isso que eu quero ouvir de alguém que calunia a nossa igreja. É isso que eu quero ouvir de pessoas que um dia saíram daqui falando mal, que elas voltem um dia e falam assim: nós reconhecemos que vocês nessa igreja, nós reconhecemos que esse povo de Deus é bendito do Senhor. É só isso que eu quero. Não quero muita coisa não. Não quero muita coisa não. Eu não peço muita coisa para Deus não. Eu quero só que aqueles que falavam mal de mim reconheçam a presença e a bênção de Deus sobre a minha vida. Só de saber que o Senhor está comigo pela boca de outros já é o bastante para me deixar feliz no meio desse vendaval e no meio dessa crise. Agora, Isaac, quando ele estava no centro de Gerar, ele foi expulso. Ele foi coagido a sair. Quem sabe colocaram capangas ameaçando a sua família, a integridade física dele e da sua casa e dos seus servos. E ele teve que sair corrido. E isso foi feito publicamente. Todos viram a vergonha e a humilhação que Isaac passou. E aí eu me pergunto, agora que Deus reconstruiu, agora que Deus restituiu tudo aquilo que havia prometido e dado para ele, vem Abimeleque com 2 servos, com 2 pessoas suas de confiança, e vem tete a tete conversar e pedir desculpas e fazer aliança.
Mas quando eles humilharam Isaac, eles humilharam Isaac publicamente. Será que agora Deus não vai pegar um palco e colocar e exaltar Isaac, para que todos possam ver que Deus o exaltou, e que agora Abimeleque, o rei, está pedindo desculpa e se humilhando diante dele? Porque a gente tem isso. Não, agora, Senhor, já que eu fui humilhado publicamente, eu preciso ser exaltado publicamente. Às vezes o nosso coração pede isso. A nossa humanidade pecaminosa pede isso. Não, Senhor, dente por dente, olho por olho. Eu vou pagar com a mesma moeda. Se ele me escorraçou publicamente, agora eu quero que todos vejam ele se ajoelhando diante de mim e dizendo assim: Tu és bendito do Senhor. Tira uma foto, bota no Facebook, ele ajoelhado aqui, e eu que vou escrever a legenda. Só que olha o que o Isaac faz. Quando eles chegam para ter essa conversa, essa aliança, Isaac fala assim: mulher, bota mais cadeira na mesa. Aleluia. Mulher, bota mais arroz no feijão, bota mais prato na mesa, bota mais lugar, bota mais copo. Por quê? Porque eu vou servir uma refeição para Abimeleque e os seus 2 senhores. E aí ele serve, ele senta na mesa dele. Isso aqui é muito profético e é muito bonito. E eu creio que Deus vai fazer isso com a gente. Deus vai fazer isso com a nossa igreja. Na verdade, Deus está fazendo. Eu não posso falar aqui de púlpito, mas muitas pessoas que um dia saíram daqui falando mal, escorraçando, dividindo, estão querendo voltar falando: eu vejo Deus se movendo no meio de vocês. Eu vejo Deus nessa obra. Eu vejo Deus nessa igreja. E a pergunta é: será que então eu vou ter que fazer publicamente? E aí eu leio esse versículo. Gênesis 26, versículo 30. Então Isaac lhes deu um banquete, e eles comeram e beberam. Aleluia. A Bíblia é linda. A gente não precisa inventar muita história não, né, pastor Wilson? É só ler a Bíblia, que o impacto que a frase da Bíblia tem é fantástico. Olha o que a Bíblia diz: então Isaac lhes deu um banquete, e eles comeram e beberam. Você viu o detalhe disso? O nível de detalhamento que a Bíblia se aprofunda? Eles comeram, mas a Bíblia não para por aí. Eles não comeram apenas, eles comeram e beberam. Prepara para dar um glória a Deus aí no chat. Prepara para botar um foguinho, uma mão acesa, um negócio para cima, uma língua estranha aí nesse chat. Se você sabe, se você fala aqui com a boca, você sabe fazer, digitar língua estranha também. Quem quis entulhar o teu poço vai ter que beber da tua água. Você está entendendo? Deus vai te prosperar se você se manter fiel a Ele, se você obedecer a Ele, se você semear onde Ele te colocou. Independente da crise, Ele vai te prosperar. E todos aqueles que estavam falando que não vai dar certo, todos aqueles que te expulsaram, te escorraçaram, tentaram puxar o seu tapete, te dar rasteira, esses vão ter que beber da sua água. Olha que interessante, eles tomaram os poços desse rapaz, e agora eles estavam falando: me dá um pouquinho dessa água que você tem. Porque Deus faz assim. Precisou ser público? Não. Precisou botar num palco? Não. Precisou ter, não vou dizer não, a frase daquela música, porque não é nesse contexto. Deus vai te abençoar para você abençoar quem te amaldiçoou. Deus vai te abençoar para você perdoar alguém que te violentou, alguém que te abusou, alguém que te caluniou, alguém que te trapaceou, que te roubou, que fez algum mal contra você. Deus vai te abençoar e vai fazer essa pessoa vir até você, e você não vai falar mal, você não vai pagar com a mesma moeda, você não vai dar troco, você não vai querer revanche. Porque olha que interessante, a Bíblia fala que a vingança é do Senhor. Então Ele tira das nossas mãos. Não se preocupa, Deus vai cuidar disso no tempo certo. Porque se a vingança é dele, olha o antídoto, olha o método da vingança que o Senhor diz aqui. Como é que é a vingança do Senhor? Está escrito no texto: se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. E se o teu inimigo tiver sede, dá a ele de beber. Porque assim amontoarás brasas vivas em cima da tua cabeça, brasas de fogo sobre a tua cabeça. Vão ter que te reconhecer, vão ter que reconhecer que Deus é na tua vida, vão ter que reconhecer que Deus é na tua família, vão ter que reconhecer que Deus é nas tuas finanças, vão ter que reconhecer que Deus é na tua casa, seja no norte, no sul, no leste, oeste. E aqui eu prego para todos os pastores do Brasil, pastores que eu amo, pastores ao qual eu estou
Eu fiz um vídeo na internet, muita gente assistiu esse vídeo, que eu estava vendo muita gente se degladiando, falando, fechou a porta da igreja, abriu a porta da igreja, brigando, pá. Aí Deus colocou no meu coração, André, vai lá e seja um advogado de todos os pastores, porque não é um momento fácil de fazer decisões. Você acha que foi fácil para Isaac, quando Abimeleque mandou ele sair, e Deus mandou ele ficar, e agora? Porque Deus chamou o pastor, deixa eu falar para você que é ovelha, para abrir igreja, para botar gente sentada aqui e pregar o evangelho, para as pessoas se reconciliarem e ficarem consternadas com o seu pecado. Deus me chamou para isso. Você acha que no momento de fazer uma decisão, de fechar a porta do templo, foi fácil para mim? Eu vejo isso aqui, dá vontade de chorar às vezes quando eu saio daqui. Eu choro às vezes, eu dando no carro, falo, Senhor, quando é que vai voltar ao normal, Senhor? Eu não aguento mais isso, porque Deus me chamou para isso. Não é fácil para nenhum pastor fazer a decisão de manter a igreja aberta ou de fechar a igreja. Não é só uma questão de saúde não, gente. Existe muito mais numa decisão dessa para um pastor. Também a questão da saúde, mas não é fácil. Mas como é que nós decidimos em momentos conflituosos? E aí eu li esse versículo, por isso que Deus me deu essa palavra. André, não sai da igreja não. O povo pode até sair, mas continua lá fazendo culto, continua lá pregando, continua lá profetizando, orando, cantando. Quando tiver evento, quando tiver conferência, não cancela a conferência não, faz a conferência, faz online. Quando for Santa Ceia, faz. Deus me deu um dia, eu falei, Senhor, agora como é que vai ser a Santa Ceia? O povo vendo, não sei o quê. Quando eu estava vendo na internet uma igreja americana e eu vi um monte de gente chegando no carro, culto drive-in, eu falei, obrigado, Senhor. Eu não preciso sair daqui para continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Deus vai dar a volta, Deus vai dar um romper para a gente. Isso não se limita à nossa igreja, é para a tua casa, é para a tua família, é para os teus negócios, é para o teu trabalho, para o teu emprego, para aquela empresa que está parada, você está com medo. E agora, se Deus te colocou lá, não saia de lá. Ele vai fazer você prosperar naquele lugar. Vamos cantar? Enquanto isso, eu quero fazer um convite para você que me assiste. Se você foi tocado por isso, se você estava com medo, e se você entendeu a palavra que eu estou transmitindo para você, aquilo que Deus te prometeu, não olhe para as notícias, olhe para a última palavra que saiu da boca de Deus sobre a tua vida e a tua casa. Se você quer fazer uma decisão de aceitar ao Senhor como seu Salvador, porque entenda, é no meio de crise que Deus inicia uma promessa para Isaac. Olha que interessante, né? Porque crise é momento não de iniciar a promessa, é momento de cumprir a promessa. Senhor, cumpre logo, Senhor, porque eu estou precisando, agora que está faltando, que eu estou precisando de um cumprimento de uma promessa tua. Mas Deus está falando, não, vocês não estão entendendo. É em solo infértil que eu faço dar água. O que Deus fez Isaac ter como resultado é como Deus trabalha. Ele fala, é quando não dá nada, é quando você não tem expectativa de nada, é quando você não espera nada, que eu vou fazer brotar algo muito grande na sua vida. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor e não sabe o que fazer. Ou talvez você está passando, porque olha que interessante, o que Deus faz. E acho interessante como a nossa vida é. Você nunca estaria no Instagram, no YouTube e no Facebook nessa hora. Provavelmente você estaria na chopada, né? O último dia do fim de semana, você estaria num bar, você estaria com os amigos, você estaria numa lanchonete, você estaria num cinema, nada contra do local, você estaria em qualquer outro local, menos dentro da sua casa, menos segurando esse celular e assistindo um culto. Talvez a primeira vez que você colocou, foi Deus que te direcionou, porque essa palavra é para você. Ele quer iniciar algo novo na sua vida, no meio de uma crise, no meio da escassez. É quando as maiores promessas de Deus se revelam e acontecem sobre a vida de cada um de nós. Por isso eu quero te fazer um convite. Nós vamos cantar daqui a pouco, ok? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. Eu amo assim, nós vamos cantar isso. Enquanto a gente canta isso, se você quer tomar uma decisão aí na sua casa, vai no chat do YouTube, do Instagram e do Facebook e fala assim, ó, eu quero Jesus agora. Escreva essa frase, ou duas maneiras, manda um emoji com uma mão ou duas mãos levantadas, que você usa muito, né? Aqueles desenhos, é emoji o nome, né? Emoticon, sei lá o nome, GIF, ícone. Bota um emoji com as mãos levantadas ou uma mão levantada. Ou escreva a frase, eu quero Jesus agora, em uma das nossas redes sociais ou no WhatsApp. Nós vamos cantar.
E Deus vai entrar na sua casa e na sua vida. Eu vou querer orar e citar o seu nome hoje. Depois dessa música que nós vamos cantar, nós vamos ter a quarentena da oração. Você já pode também colocar o seu pedido de oração aí. Escreve: você precisa de algo que Deus faça na sua vida? Hoje Deus vai fazer. Deus está falando: fica em casa, porque eu preciso falar contigo. E se tu me obedecer, eu te farei prosperar a 100 por 1. Esse momento é seu. Por isso, se você quer aceitar Jesus, escreva: eu quero Jesus agora. Coloque um desenho de uma mão ou duas mãos levantadas e mande o seu pedido de oração nesse momento. Vamos louvar ao Senhor enquanto você faz essa decisão.